Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco do que foi o jogo entre Santos e Coritiba pela Copa do Brasil. Um jogo feio de assistir, ruim, chato, mas é óbvio que estamos falando de Santos Futebol Clube, então não tem muito o que se esperar, algo de novo, de diferente ou coisa parecida. E infelizmente isso é tudo que o Santos pode oferecer e eu só lamento por ter que assistir um tipo de jogo ruim, chato, sem ter esperança, obviamente, de algo novo e de diferente. Se a gente tiver que encontrar culpados, é foda. Culpados, obviamente que eu não vou culpar o Cuca, simplesmente por estar utilizando o Lautaro Dias? Poderia. Não tá utilizando o Roleiser? Também poderia. Porque o Roleiser é bom? Não. Mas que, já que ganha tanto, por que não utiliza logo esse jogador, né? Mas eu acho que os jogadores do Santos precisam realmente tomar muita vergonha na cara, porque o que é desempenhado em campo tem sido vexatoso, eu gosto de usar essa palavra, né? Vexatoso, vergonhoso, terrível, horripilante, e não à toa o torcedor do Santos ontem, ou mesmo na partida entre Santos e Coritiba, deu a sua resposta. O estádio do Santos da Vila Belmiro, que pode ocupar no máximo atualmente 14 mil, recebeu um total de 7 mil pessoas, cara. Se isso não é um recado da sua torcida, eu não sei mais o que a torcida vai precisar fazer para justamente esses jogadores entenderem que o que eles estão fazendo dentro de campo é vergonhoso. Precisa realmente honrar a camisa do Santos, o que justamente esses jogadores não estão fazendo. No mais, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Obviamente que vamos falar um pouco sobre as estatísticas do jogo e simplesmente o Coritiba, um time que não é assim tão bom, mas também não é tão ruim. Eu acho que com o Santos ele está meio que equiparado, mas pelo menos nessa partida ofereceu muito mais perigo ao Santos, teve talvez mais oportunidades, ou talvez a maior oportunidade de chegar ao gol, do que justamente o Santos conseguiu chegar ao gol do Coritiba. Os próprios números dizem isso. O Coritiba chutou 3 bolas ao gol do Santos, enquanto que o Santos só conseguiu chutar uma bola ao gol. E eu acredito que esse chute ao gol foi a falta do Neymar no final do jogo, que realmente foi uma falta muito bem batida, só que infelizmente bateu nas costas do zagueiro na barreira e a bola bateu na trave e saiu. Isso é igual muitos dizem, não é à toa essa situação. É realmente toda a boa fase do Santos sendo jogada no lixo, já que não existe há muito tempo. E toda vez que eu sou questionado sobre, o Santos tá nessa má fase há um tempinho, né? Um tempinho não, irmão. Tá nessa fase há mais de 6 anos. O Santos não consegue ter um tipo de expressividade, um bom futebol, algo que realmente convença o seu torcedor. Infelizmente, somos submetidos a esse tipo de futebol terrível, a esses jogadores medíocres que não conseguem honrar a camisa que veste. A história do Santos, que poderia muito bem pesar nas costas desses jogadores, está sendo realmente manchada com esse mau futebol, com esses péssimos jogadores, principalmente com essas peças que deveriam estar fazendo algo de diferente, mas não estão. Simplesmente estão esperando o pior acontecer, e o pior é justamente o rebaixamento do Santos. Tudo bem que, nesse caso da Copa do Brasil e Sul-Americana, seria a eliminação. O jogo de volta contra o Coritiba vai ser lá na casa do Coritiba, e eu tenho total certeza que o Santos vai ser eliminado. Um golzinho do Coritiba acaba com o sonho do Santos, mais uma vez, de sendo eliminado precocemente numa Copa do Brasil. E ainda tem a situação da Copa Sul-Americana, em que o Santos também vai ser eliminado, já que apenas o primeiro colocado passa para a fase do mata-mata. E o Santos não consegue simplesmente estar em primeiro num grupo, eu não diria fraquíssimo, mas é fraco. E se falando em Santos, eu acho que pelo menos o time teria um pouco da capacidade de conseguir chegar em primeiro colocado numa fase de grupos de Copa Sul-Americana. Comentando um pouco mais sobre os jogadores e as peças que o Cuca resolveu utilizar nesse jogo, Gabriel Brazão foi retirado da sua titularidade principalmente pela perda do seu pai, meus pêsames ao jogador, e isso justifica o porquê ele estava vindo de más atuações repetidamente. Obviamente que a cabeça do jogador vai para aquele lugar, então estava muito estranho as atuações do Brazão,
E depois de um jogo terrível em que o Santos perdeu de 3-2 para o Fluminense, no dia seguinte, ou mesmo no mesmo dia, descobrimos que o pai do Brasão acabou morrendo. Então, eu acho que eu culpo a equipe, diretoria, justamente por não afastar o jogador e deixar que ele realmente resolva essa situação. Pô, se o pai estava numa situação precária, deixe que o jogador esteja ao lado daquela pessoa que ele ama e que realmente apoiou ele a vida inteira. Então, eu acho que errou o clube em não dar esse tipo de tempo ao Brasão para justamente conseguir passar esse tempo com o próprio pai. Olhando um pouco para o time, meio que não tem muito para onde correr. Eu ainda espero algum dia alguém utilizar o Rony como lateral direito. Rony esse que eu acho que está em fase de recuperação, mas se formos olhar para os jogadores dentro de campo, eu só trocaria talvez a situação do Gabriel Bontempo. Eu acho que ele é um jogador que funciona muito bem como segundo ou terceiro volante, quase como com meia, mas eu acredito que ele não consegue ser um jogador muito bom de criação, mas consegue ser um jogador de apoio. Por isso que eu coloco ele talvez como, ou mesmo criando, um terceiro volante. E a situação de jogar o Neymar para as pontas, eu acho que não faz o menor sentido. O Neymar tem que entender que não dá para se colocar numa situação que exija velocidade e até mesmo o confronto 1v1. O Neymar já não consegue mais ser diferencial no drible. Tudo que restou para ele é justamente o passe ou mesmo a qualidade que ele consegue dar na bola. Então, ele precisa entender que ele precisa se adequar a jogar como meio armador do Santos. Se ele consegue realmente se adaptar a esse tipo de posição e atuar com essa posição por longo período de tempo e justamente se adaptando cada vez mais, é obviamente que ele vai se desenvolver cada vez mais. Infelizmente, ele vai ter que deixar nas costas de Gabigol, Tassiano, Moisés para justamente fazer gol. E cara, o que o Moisés tem caído no futebol, assim, é algo que me deixa realmente, além de revoltado, muito decepcionado. Porque é um jogador que eu pedi que fosse titular, justamente porque nas partidas anteriores ele entra no segundo tempo e consegue fazer o seu diferencial, mas no momento que é dada a oportunidade para ele ser titular, o Moisés não consegue desempenhar absolutamente nada e é verdadeiramente uma decepção para mim. Gabigol consegue fazer gols em determinados jogos, outros jogos já não consegue fazer porcaria nenhuma. Então fica realmente difícil esse tipo de instabilidade num time fraquíssimo que é o time do Santos. E é dito nos bastidores que o Santos espera a janela do meio do ano para se reforçar. Cara, se o responsável por montar esse time no começo do ano já não conseguiu reforçar o time da melhor maneira possível, ou da maneira correta, o que esperar nessa janela do meio do ano? Se alguém tá esperando algo de diferente, sinto muito e já vou adiantar para vocês que é aquela mesma situação que a gente já vem passando. Não tem como a gente fazer as coisas certas repetindo as coisas erradas. E no Santos isso tem acontecido com frequência à torto e à direita. Então, enquanto tiver os incompetentes dentro do Santos, eu não tenho esperança nenhuma que esse time realmente vai conseguir sair dessa situação de apresentar um bom futebol para o seu torcedor e conseguir bons resultados. Até esse time é tão ruim que ele não consegue meio que utilizar a melhor coisa que o Cuca representa no futebol, que não é um bom futebol o que o Cuca consegue apresentar nos times, mas pelo menos entrega resultado. O time do Santos é tão ruim que ele não entrega bom resultado e não entrega um bom futebol. Ele consegue ser ruim em tudo. E isso tem cada vez mais decepcionado o seu torcedor. Igual eu já comentei aqui no vídeo, 7 mil pessoas num estádio que cabe 14 mil é um negócio assim alarmante. E o torcedor está com a completa razão de justamente não ir ao estádio. Por que você vai apoiar jogadores que não conseguem desempenhar dentro de campo? O quê? O jogador espera que o torcedor esteja lotando o estádio todo o jogo? Pra quê? Pra ver essa porcaria dentro de campo? Pô, pelo amor de Deus, né? Então é o fator de que, na minha opinião, os líderes dentro de campo do Santos têm que colocar a mão na consciência. Gabigol, Neymar. Eu vi uma entrevista após-jogo do Lucas Veríssimo, eu achei bem interessante, tá? Porque realmente foi um cara bem sensato, no sentido de que soube reconhecer que o time não vai bem, pô, não tem nem como não reconhecer, mas alguns jogadores têm dito que o time vem jogado bem, então
É um pouco preocupante esse tipo de visão, mas eu gostei do posicionamento do Lucas Veríssimo, dizendo que o time não vem bem, que a torcida, enquanto estava durante o jogo, estava apoiando inconscientemente ou mesmo sem parar, e ao final do jogo, obviamente, que tem os xingamentos e avaias totalmente merecidas, porque dentro de campo ou mesmo dentro de casa, você não pode deixar um tipo de vitória escapar. Foi assim com o Fluminense, e não conseguir ganhar do Coritiba dentro de casa, qual é a expectativa que o torcedor ou mesmo esses jogadores têm de chegar lá no campo do Coritiba e vencer esse jogo? A expectativa é zero. Então, toda essa situação tem sido causada principalmente pelos jogadores. A gente sabe que o principal culpado é o presidente do clube, que não consegue montar um time digno a essa camisa, digno ao time do Santos, mas obviamente que já que tem esses jogadores, eles precisam ser cobrados, e eu acho que a entrega deles tem sido o que verdadeiramente eles conseguem entregar, que é porcaria nenhuma dentro de campo. Então esse foi o meu desabafo. Eu não posso nem falar que foi análise sobre o jogo do Santos. Foi verdadeiramente um desabafo, porque estamos cansados de assistir jogos ruins. Estamos cansados de ver jogadas sendo criadas e em determinado momento sendo desperdiçadas como se fosse um time amador. Aquele jogo contra a Recoleta foi um negócio assim pavoroso de se assistir. Contra o Fluminense foi um resquício do pavoroso contra o Recoleta, e agora nesse jogo contra o Coritiba foi uma ressaca de coisas ruins. Então eu não espero mais virada de chave desses jogadores, eu só espero que pelo menos eles tomem um pouco de vergonha na cara e comecem a atuar de uma maneira diferente, tomar tipo de posição ou mesmo melhorar o seu próprio futebol, porque não está acontecendo. Um pequeno detalhe que eu queria chamar aqui para vocês, obviamente não comentando sobre o jogo entre Santos e Coritiba, é justamente o jogo entre Remo e Bahia, já que o Santos vai enfrentar o Bahia no próximo rodada pelo Brasileirão, e o Remo conseguiu ganhar do Bahia na casa dele por 3-1, cara. Que resultado surpreendente. Então, tudo isso foi realmente algo bem interessante a se assistir, e eu acho que talvez o comando do time, sendo o Rogério Ceni, comece a estremecer um pouquinho devido a toda essa situação. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!